costumo dizer que alguém precisa pregar o evangelho ali, não é, irmãos? Alguém precisa renunciar e está ali para anunciar a palavra do Senhor. E pelo que eu percebi, pastor Ilquias, alguns têm um sonho, viu? De morar em Maceió, e serão muito bem-vindos, viu? Tá sabendo, não tá? Olha aí. Alguns têm esse sonho. E se você um dia for a Maceió, já sabe, visite o lugar mais belo daquela cidade, que é a Igreja Batista do Farol, viu? E faço questão de que, uma vez você estando no culto, me procure. Eu quero saber que lá você esteve. Eu termino aqui a série de sermões deste tempo, e com um sentimento profundo de gratidão, mas ao mesmo tempo com uma urgência enorme para voltar para casa. Eu sei que a Cláudia e minha filha estão assistindo ou participando do culto conosco, e aí quando vai chegando esse tempo, a gente já vai contando as horas, não é? Para poder voltar para casa. Coisa boa é voltar para casa. Coisa boa é voltar para os braços de quem a gente ama. Eu não sei o que você pensa do círculo apostólico, mas eu tenho, sim, uma enorme admiração por aqueles homens. São pessoas tão diferentes. Eu tenho ali, por exemplo, um Zelote, um homem de posição de esquerda, que se levanta e briga, fora Roma, que prega uma revolução armada, ao mesmo tempo que eu tenho alguém que foi publicano e agora participa do grupo, alguém que foi cobrador de impostos. Eu tenho alguns que entram na história bíblica em silêncio e saem mudos. Eu não tenho registro nos evangelhos da palavra de algum deles. Eu encontro ali, por exemplo, os filhos do trovão, gente de temperamento forte, que tem vontade de mandar o fogo descer do céu e consumir as aldeias que rejeitaram o Senhor. Mas no meio daqueles homens, tem um que, sinceramente, tem um lugar especial no meu coração, que é o apóstolo Pedro. Gente, não é difícil se identificar com o apóstolo Pedro, é difícil? Claro que não. Porque as intervenções dele, porque as palavras dele, as frases que ele pronuncia, são frases em que ele revela a sua própria alma. Ele é muito transparente. Às vezes ele fala, inclusive, sem pensar. Ele se dá o direito de falar sem pensar. Ele é muito autêntico, ele é muito transparente. E na maioria das vezes, as falas de Pedro representam as falas do grupo. E eu às vezes tenho a impressão de que em alguns momentos algum outro apóstolo cutucou o apóstolo Pedro e disse assim: vai, fala. Conhece gente assim? Que acaba sendo porta-voz do mundo, das pessoas, das reivindicações. É por isso que hoje à noite eu gostaria de reunir algumas falas, algumas frases do apóstolo Pedro. E eu reuni algumas dessas falas num primeiro grupo. E esse primeiro grupo parece ter sido reunido por uma condição simples. O sinal por excelência da maturidade espiritual é a humildade. E o apóstolo Pedro, ele tem algumas frases que nos permitem ter esta visão ou ter esta percepção. Eu sei que você poderia se levantar e dizer: não, pastor, a maturidade espiritual é resultado de conhecimento. Mas retire a humildade do conhecimento e você vai ter a arrogância. Você vai ter a prepotência, você vai ter o legalismo, o espírito farisaico. Alguém poderia dizer: não, pastor, a coisa mais importante da maturidade espiritual é o relacionamento com as pessoas, é a comunhão. Tenta estabelecer um relacionamento marcado pelo amor, onde não existe a humildade. A relação não prevalece, a relação não subsiste. Alguém poderia dizer: não, pastor, e os dons espirituais? Dons espirituais, sim, estes são sinal de maturidade no meio do povo de Deus. Gente, coloca uma igreja rica em dons espirituais e sem qualquer espírito de humildade, vocês vão reviver a experiência da primeira igreja batista em Corinto, sabe? E tudo quanto aconteceu naquele lugar. É por isso que eu vou insistir com você. O sinal por excelência da maturidade espiritual é a humildade. E aqui deixe-me apresentar as frases de Pedro que eu aglutinei neste grupo. A primeira delas aparece em Lucas capítulo 5, versículo 8. Para que você tenha uma ideia de quando essa frase foi pronunciada, esse foi o momento do início, quando tudo começou. Aquela pesca maravilhosa. E lá estava Pedro, e lá estava André, e lá estavam outros. E a Escritura Sagrada diz que depois da pesca maravilhosa, Jesus olhou para Pedro e fez um grande desafio.
venha após mim, e eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu imagino que esta frase causou um impacto tão grande no coração de Pedro, e eu fico tentando imaginar como foi a explicação dele, quando voltou para casa e disse: olha, eu estou indo embora. E o pai olhou para ele e disse assim: filho, você vai para onde? Ele disse: eu não sei. E você vai fazer o quê? Eu vou ser pescador de homens, pai. Meu filho, nós somos pescadores, a nossa família é uma família de pescadores. Essa história de pescar homem não existe. E o que é que você vai fazer? Eu ainda não sei. Eu só sei que Jesus de Nazaré passou lá onde eu estava, no mar da Galileia, e ele me convidou, e eu estou largando tudo. Eu estou aqui com o meu coração feliz, porque eu vou abraçar este desafio. Só que a história bíblica, não mais a minha imaginação, talvez até pudesse participar do The Chosen, né, gente, escrevendo alguma coisa. Mas em Lucas capítulo 5, 8, Pedro olha para Jesus e diz assim: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. O interessante é que a história bíblica continua. E quando Jesus está prestes da crucificação, ele começa a conversar com os seus discípulos, preparando-os para este momento. No meio deles está Pedro. E Jesus faz uma advertência, dizendo: Pedro, eu até orei por você, porque Satanás pediu para... você vai passar por uma peneira, sabe? E eu quero que você esteja preparado para isso, porque peneira separa a palha do trigo. E isso vai acabar trazendo a você uma mudança significativa. E quando você se converter, você então fortaleça os seus irmãos. Só que quando Pedro ouve essa palavra, a Bíblia diz assim, Lucas 22, versículo 33: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. O interessante é que a história bíblica continua. O tempo passa. Atos capítulo 10. Pedro vai visitar Cornélio. Cornélio está numa expectativa enorme da chegada do apóstolo Pedro em sua casa. E quando Pedro se aproxima, a Bíblia diz que Cornélio ele se curva diante do apóstolo Pedro. E o interessante é que aquele homem que no primeiro momento disse: afasta-se de mim que eu sou um pecador. Aquele homem que depois de algum tempo olhou para os demais e disse: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Esse homem, quando vê Cornélio ajoelhado na sua frente, olha para Cornélio e diz assim: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Eu não sei se você percebeu, mas todos os textos que eu li foram escritos por um mesmo autor: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Eu não sei o que aconteceu na eternidade quando Pedro conversou com Lucas e disse: Lucas, como é que você... por que você registrou aquilo, hein? Por que você colocou? Porque a percepção que eu tenho é que Lucas parece mostrar, e com intencionalidade, a luta de Pedro contra a soberba. Observe que se não é assim, no primeiro momento, ele é aquele que não se acha digno de estar ao lado de Jesus. No segundo momento, ele se acha o mais importante de todos. E no terceiro momento, finalmente chega a maturidade espiritual, ele olha para o outro e diz: olha, fica de pé, porque eu sou um homem como você. Eu leio esse texto, sabe, e percebo que alguns sentimentos aqui parecem aflorar. O primeiro deles é o medo. Quando o texto sagrado fala, ou diz que Pedro olhou para Jesus e disse: eu sou um homem pecador, sinceramente, meus irmãos, eu não acho que isso tenha sido gerado pela humildade, mas pelo medo. Às vezes a gente chama de humilde aquele que é medroso. Ele não vai lá na frente: ele é tão humilde. Não é humildade, não, é medo mesmo. Ele tem medo de errar, ela tem medo de falhar, ela tem medo de ser cobrada, ele tem medo de ser cobrado. Não há nada de humildade nisso. É só receio, é só temor. E o interessante é que esse medo de errar, esse medo de assumir compromissos, fica patente no texto sagrado. Lucas, naquele mesmo capítulo 5, só que no versículo 9, ele diz assim, explicando a atitude de Pedro: pois que o espanto se apoderara dele. Eu não sei qual a sua tradução, algumas usam a expressão perplexidade, outras inclusive usam a própria palavra medo. E aí o texto diz: e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam. Só que se você continuar no capítulo 5 e for para o versículo 10, a palavra de Jesus para Pedro e para os demais deixa nítido que o que moveu o coração de Pedro não foi humildade, foi medo. Jesus olha para ele e diz assim: olha, não tenha medo.
De agora em diante, você será pescador de homens. Eu tenho aprendido, sabem, que na construção da humildade, a primeira coisa que precisa ser vencida é o medo. O medo de não conseguir. Sabe, a coragem de ser imperfeito. A coragem de reconhecer as minhas limitações. A coragem de me expor, sabe? De tomar uma atitude, de enfrentar determinada situação. E com Pedro não foi diferente. E sinceramente, depois do medo, aquela segunda palavra de Pedro, quando ele se compara aos demais, para mim está recheada de arrogância. Não sei se você percebe isso. Porque ele se compara, e triste é essa coisa da comparação. Meu Deus, sempre que eu me comparo com alguém, eu corro um sério risco. Primeiro, o risco de me sentir melhor, maior. Eu mais, você menos. Porque a semelhança do fariseu orando no templo, eu posso olhar para trás e dizer, olha Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse camarada. Mas também eu posso olhar para os lados e de repente encontrar alguém que faz melhor que eu. E com isso, sabe o que acontece? Acabo desenvolvendo um profundo sentimento de ser tão pequeno que me sinto incapaz. A autoestima vai lá para baixo. É por isso que toda comparação ela é muito cruel. Especialmente quando a gente pega o nosso pior momento e comparamos com o melhor momento do outro. Isso é de alguma forma paralisante, causa imobilidade. Mas finalmente o texto sagrado diz que aquele homem que um dia foi tão arrogante, abraça novamente a simplicidade. E diante de Cornélio ele reconhece isso. Deixa eu só dizer-lhes uma outra coisa, sabe? Avance mais uma vez, por favor. Quando nós contemplamos este quadro, sabe, naquele momento do medo, ele se sente menor do que? A missão é grande demais e eu não sou digno. E eu não tenho condições de enfrentar essa situação. Só que quando ele vive a arrogância, ele se coloca maior do que, inclusive dos demais que estão com ele. Ainda que todos te abandonem. Mas quando ele abraça a simplicidade, ele se sente igual. A igreja, irmãos, ela não é uma relação piramidal, não há uma relação, é uma relação horizontal. Nós somos convidados ao serviço. Eu não sei qual é o saldo de sua conta bancária, não sei qual a sua formação, não sei se você é tratado como doutor, como mestre, eu não sei. Mas quando a gente atravessa estas portas, a gente se abraça como irmãos. Porque aqui nós somos uma comunidade de iguais. É por isso que a maturidade espiritual, irmãos, nos convida a esta experiência profunda de humildade diante de Deus. É tão interessante porque o tempo passa e o apóstolo Pedro, já na sua maturidade, escrevendo as cartas, lá adiante, a Bíblia diz que ele escreve o seguinte, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5. Veja o que é que ele escreve, ele diz assim, ó, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Não parece nada, não é? Com aquele homem que não sabe se ele é maior, se ele é menor, que descobre que é igual. É uma revelação tão preciosa esse texto. E ele continua dizendo assim, e revesti-vos de humildade. Quem está escrevendo isso é Pedro, gente. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa-me lhe perguntar, quando você acha que Pedro aprendeu que Deus resiste aos soberbos? Quando você acha que Pedro aprendeu que Deus dá graça aos humildes? Quando eu penso nisso, eu só consigo enxergar dois momentos. Um, quando ele ouviu o canto do galo. Ele descobriu que Deus resiste aos soberbos. Mas sabe quando Deus dá graça aos humildes? Quando os olhos deles se encontram com os olhos de Jesus. É por isso que, na maturidade, Pedro se revela finalmente como alguém que compreendeu que maturidade espiritual, ela é construída a partir de um profundo sentimento de humildade diante do Senhor. Mas eu colecionei algumas outras frases do apóstolo Pedro. E eu agrupei estas frases, eu tornei um segundo grupo. E esse segundo grupo me convida a refletir de que a maturidade espiritual
nos leva a chamar de valioso o que o mundo despreza. Eu conversava, eu não gravei o nome da sua esposa, pastor. Como é o seu nome? Juliana. E uma das coisas que eu conversei com os dois é que naquele tempo em que ela ficou internada, parece que a vida dá um giro assim, sabe? As coisas mudam. Quem passa por aquilo que esta mulher passou, nunca mais poderá ser a mesma pessoa. A vida acaba tendo outro cheiro, outro sabor, outros valores. Eu me lembro e contei isso a eles. Eu fiquei impressionado com o autor que disse que quando a gente passa por coisas assim, é como se alguém tivesse entrado numa loja grande, sabe, um grande magazine. E durante a noite, sem que ninguém percebesse, ele sai trocando os preços dos produtos. Aí ele pega uma etiqueta de um produto que valia R$1 e coloca num outro produto que valia R$1.000. E pega aquela etiqueta de R$1.000 e coloca naquele produto que valia apenas R$1. É isso que acontece. A gente começa a enxergar como valioso aquilo que antes a gente desprezava. Quer ver? Eu não sei, você já ficou algum tempo internado em cima de uma cama? Só quem passou por isso sabe o quão valioso é e precioso é poder se levantar, colocar os pés no chão, ir a um banheiro sozinho, comer com a própria mão, sabe, escovar o cabelo, tomar um banho de chuveiro, coisas que são tão simples. Sabe, meu filho tem me ensinado o valor das pequenas coisas. Um dia a gente fez uma grande festa lá em casa, gritamos todos, porque ele finalmente conseguiu beber água num gelágua, sabe? Gente, vocês já pararam para pensar na complexidade do que é beber um copo de água num gelágua, num filtro daquele? É muito complexo. Você tem aqueles copos empilhados e você precisa tirar somente um. Você precisa trazer este copo e colocá-lo no lugar certo, senão a água não vai cair dentro do copo. Você precisa apertar e deixar a água cair e ficar observando o limite da água, senão ela vai transbordar. Depois você precisa tirar o dedo, segurar aquele copo e levar para a sua boca sem deixar cair água no chão e sem derrubá-lo. Você bebe aquela água e depois de beber, você ou joga o restante na pia ou vai colocar aquele copo que você usou no lixo. E meu filho conseguiu fazer tudo isso, gente. Nós celebramos em casa. E quer saber por quê? Porque na maior parte das vezes a gente se acostuma com as vitórias. E gente que cresceu em igreja se acostuma com o sagrado, se acostuma com o culto, se acostuma com o sermão, se acostuma com o estudo, pensa que já sabe tudo. E aqui eu me deparo com o apóstolo Pedro descobrindo outras verdades. Eu vou ler as frases. Aliás, essa frase aqui, esse versículo não traz uma declaração de Pedro, mas eu não podia deixar isso de lado. Porque é a continuação daquela história, sabe? De um homem que foi desafiado a deixar tudo para seguir Jesus. Capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Guarda isso. Há um outro texto que é Lucas capítulo 18, versículo 28. O interessante é que no primeiro verso, o que você vê é um homem que deixa tudo para trás, correto? Ele não pensa, ele volta para casa, olha, estou me despedindo, deixei as redes, deixei os barcos. O que é que você vai fazer? Eu ainda não sei, mas eu vou seguir a Jesus de Nazaré. Capítulo 18, versículo 28 de Lucas, uma frase do apóstolo Pedro. Jesus, ele tinha acabado de conversar com o jovem rico. E quando o jovem rico chegou, perguntando o que é que eu vou fazer para ser salvo, Jesus olhou para ele e disse assim: tá, no seu caso é simples. Você vai vender tudo que você tem, vai distribuir com os pobres e você vai ter um tesouro comigo. Ele olha para um lado, olha para o outro, e diz o texto sagrado que ele saiu, não foi? Com o coração apertado. Quem estava lá? Pedro. Pedro escuta isso e imediatamente, logo depois da saída do jovem rico, ele vem com essa frase: e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Consegue entender o que é que ele está falando? No Evangelho de Mateus, ele inclusive registra uma pergunta: o que será de nós? Há uma tradução que diz: o que recompensa teremos? E o curioso é que o tempo passa, e aí eu abro o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro está entrando no templo, na hora da oração,
E aí o texto sagrado diz que ele vê um paralítico ali, sentado na porta. Ele pede uma esmola. Eu não sei se você se recorda o que foi que Pedro disse. Ele olhou para aquele homem e disse assim: olha, eu não tenho prata, nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Você consegue perceber os sentimentos que estão por trás de tudo isso? A primeira coisa que eu reparo é o desapego, não é? Houve um momento de desapego. Meu Deus, ele largou tudo, ele deixou tudo. Ele disse: olha, a partir de hoje a minha vida mudou. Estou deixando a minha casa, estou deixando o meu trabalho, eu vou seguir a Jesus. Só que o tempo passa e ele começa a ser contaminado por uma coisa, por uma pergunta que parece criar ninhos ou construir ninhos no coração desta sociedade em que vivemos. O que é que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu lucro? E ele começa a perceber a relação dele com Jesus como uma espécie de fonte de lucro. Qual é a recompensa que eu vou ter? E nesse momento, deixe-me só dizer-lhes uma coisa. Tem uma orientação do apóstolo Paulo que para mim ela é tão contemporânea. Me permita ler. Não são palavras de Pedro, não. São palavras de Paulo. Mas veja o que é que Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 3 a 8. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino, que é a segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Agora vejam, ele diz assim: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aqui a ideia é da experiência religiosa mesmo. E aí o texto prossegue. De fato, aí o apóstolo Paulo diz: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas não esse lucro, não essa ambição doentia que tem transformado igrejas em empresas, não essa doentia busca em ter mais, em ganhar mais, em comprar propriedades com dinheiro da comunidade e colocá-las em seu nome. Eu estou dizendo algum absurdo? Aí o apóstolo continua dizendo assim: olha, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Para mim, um dos momentos mais surpreendentes na experiência de Jesus com seus apóstolos é em Lucas capítulo 22, 35. Jesus olha para aqueles homens e pergunta assim: olha, quando eu mandei vocês só com... não levem duas... não precisa de túnica, não precisa nem de bolsa, não precisa de nada disso. Aí ele vira-se para os discípulos e pergunta: faltou alguma coisa? Você se lembra qual foi a resposta? Eles disseram: não faltou nada. Durante muito tempo eu fugi do ministério pastoral, porque a última coisa que eu queria é ser pastor de tempo integral e viver na dependência da remuneração da igreja. E eu sempre disse: olha, a minha esposa nunca vai trabalhar comigo, e nós não vamos ter somente uma fonte de renda, isso é absurdo. E eu repeti isso tanto que eu comecei a descobrir que todas as vezes que eu disse a Deus tudo menos isso, Ele me fez passar pelo menos isso para mostrar que Ele é quem eu tudo. Você quer me perguntar o que é que eu sou hoje? Eu sou pastor de tempo integral na igreja. Você quer saber onde é que a minha esposa trabalha? Eu tenho o prazer de compartilhar com ela um ministério. Ela trabalha com a área de educação da igreja. E eu descobri que eu nunca fui sustentado por igreja nenhuma, irmãos. Foi sempre Deus quem me sustentou através da sua igreja, que pertence a Ele. Mas aqui eu estou, deixa eu voltar ao texto. Porque quando a gente começou com desapego, fonte de lucro, mas aí surge aquela coisa da riqueza, não é? Eu vou lhe dizer, a semelhança do que disse Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro, e eu trocaria todas as riquezas deste mundo por me sentir instrumento de Deus e olhar para alguém paralítico na porta de um templo e dizendo: olha, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A igreja hoje tem ouro, a igreja hoje tem prata, a igreja hoje tem propriedades, mas perdemos o poder, irmãos. Perdemos o poder. E é por isso que eu tenho aprendido, sabe, que existe sim poder na riqueza, mas não se compara ao poder da graça. E aí eu volto para o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que a gente precisa aprender a estar satisfeito.
Deixa eu lhe perguntar, por que você nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem lhe dado, hein, rapaz? Porque eu sou de um tempo em que a palavra ambição não era vista como virtude. Eu não sei o que aconteceu, mas santificaram a ambição. E hoje todo mundo defende que o empreendedor, o homem, a pessoa deste tempo precisa ter ambição. Eu sou de um tempo em que ambição não era virtude, não. Eu sou desse tempo. E quando eu penso nisso, sabe o que é que eu descubro? É que o rico não é aquele que tem mais, e sim aquele que precisa de menos para ser feliz. E lá estamos nós, não é? Colocando a nossa ordem, a nossa lista de coisas que nem não fazem diferença. E quando a gente entra, aliás, talvez a pandemia tenha nos ensinado isso, né? Quem tinha carro não podia sair de casa. Quem tinha vários endereços não podia correr de um lado para o outro. E a gente pensou que isso ia parar o mundo, e o mundo não parou, gente. O mundo não parou. Mas avance, por favor. Desapego, fonte de lucro, riqueza. Quando eu vivo o desapego, sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo a dizer, eu não preciso. Não preciso. Quando eu vivo essa coisa pela fonte de lucro, é curioso, porque algumas pessoas mudam esse discurso e começam a dizer, mas eu mereço. Eu mereço. Eu vou lhe dizer uma coisa, escuta aqui. Presta atenção, que eu só vou dizer uma vez. Nós não merecemos nada. É tudo misericórdia e graça da parte de Deus. Sabe, a coisa mais hilária é quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda. Aí você vai colocar os seus bens ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aquilo ali não lhe pertence. Pertence ao Senhor, porque a terra e a plenitude, tudo é dele. Tudo é dele. É a maior ilusão que vivemos. E sabe quando você fala de riqueza? Eu já tenho. E uma das coisas curiosas é que a gente só pode dar aquilo que tem. O apóstolo virou-se para aquele homem que estava ali e disse, olha, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu te dou. Mas sabem, irmãos e irmãs, o tempo passa. Pedro, agora um ancião, escrevendo uma de suas cartas, ele escreve no capítulo 5, verso 2, da primeira carta, ele diz assim, para pastores, viu? Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com um desejo de servir. Mas Keller, ele escreveu junto com a esposa, talvez um dos melhores livros sobre relacionamento, casamento que eu já tenha lido. E há um capítulo em que ele fala sobre atitudes amorosas. E ele diz que às vezes a gente pensa que atitudes amorosas, elas só podem existir se houver o sentimento de amor. E ele diz não. Não. Ele conta a história dele dizendo que uma vez ele foi assumir um novo ministério e quando chegou lá, ele não conhecia ninguém, mas a missão dele era tratar aquela gente com amor. Desenvolver atitudes amorosas. E ele disse, ele começou a ouvir, ele começou a aconselhar, ele começou a visitar, a se preocupar, a orar, e de repente ele descobriu que estava amando aquela gente. Atitudes amorosas, elas são tão poderosas, que elas podem despertar um amor adormecido, um amor que nem existe, mas a gente começa a se dar, a gente começa a expressar amor. E aqui, sabem, eu vou dizer-lhes, eu acredito que o apóstolo Pedro, quando ele conversa com Jesus e diz que está pronto, eu vou ler o texto, Lucas 22, 33, Senhor, estou pronto a ir para a prisão, e até a morrer ao seu lado. Gente, eu sou de um tempo que tinha uma canção que dizia assim, se isto não for amor, lembram-se disso? Gente, que poesia, né? O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas, a gente era muito poético naquele tempo, as andorinhas não voam mais, gente. Eu vou lhe dizer, se isso aqui não for amor, eu não sei o que é amor, não. Porque quando Pedro está dizendo isso, de alguma forma ele está declarando o seu amor ao Cristo. E o amor do tipo ágape. O amor ágape é o amor que se doa, é o amor incondicional, é o amor que se entrega, é o amor que se sacrifica em lugar do amado. Só que essa declaração de amor, ela desaparece na proporção em que ele começa a dizer coisas que a gente não consegue entender como alguém que promete morrer ao lado,
É capaz de, diante da palavra de uma criada, enquanto Jesus está sendo interrogado, levado para o interrogatório, aí a Bíblia diz em Mateus 26:70 que, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. O texto continua no versículo 72, ele vai e diz assim, novamente Pedro negou, dessa vez com juramento, dizendo, nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Aí o texto prossegue, e no versículo 74 ele diz, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Sabe aquele que estava no altar? Aquela mulher que estava no altar e disse, até que a morte nos separe. E às vezes não é a morte, mas é a vida que acaba separando os dois. Eu vejo em Pedro uma declaração de amor, de um amor profundo. Mas sabem, eu acredito que Pedro era muito impulsivo. Eu não sei se alguém aqui é impulsivo, deixa eu me ver. Não levanta a mão não, por favor, se proteja. Fica misturado com os outros que ninguém vai descobrir que você é impulsiva. Que você fala sem pensar, depois já se arrepende do que disse. Ouve uma história, pega o telefone, eu vou falar com ela agora, vou falar com ele agora. Vai ver com quantos paus se faz uma? Você sabe que quantos paus se faz uma canoa, gente? É um só. Você pega um tronco e escava, está pronta. Você sabe o que está dizendo, né? Vai ser uma só. Vai ver com quantos paus se faz uma canoa. O mundo dá muitas voltas, não é assim? Quem não tem como é? Que me pagar, não me deve nada, não tem uma história assim, né? Quem não tem, como é? Diz, pastor. Quem tem com que me pagar, não me deve nada. O mundo dá muitas voltas, nem pintado de ouro, e a gente continua, né? A gente continua. O que eu vejo no apóstolo Pedro é esse homem impulsivo. E uma coisa curiosa que dizem da criatura impulsiva é que o impulsivo geralmente se deixa levar por estímulos e pela situação, pelas circunstâncias, o que favorece a infidelidade. Ainda bem que eu lhe protegi e pedi para você não levantar a mão, não foi? Porque observe, parece-me que Pedro é assim. Do medo, volta ao seu coração, e aquele que estava pronto para morrer começa a pensar, mas se eu confirmar que eu estava ao lado dele, que sou um discípulo também, eu também vou sofrer o que ele está prestes a sofrer. Eu imaginava, quem sabe, que algo miraculoso iria acontecer, que as legiões de anjos iriam para libertá-lo, mas nada está acontecendo, eu não sei mais o que fazer. Só que a Bíblia me conta que o tempo passa, Jesus ressurreto vai encontrar-se com Pedro, né? Gente. E eu fico pensando que Jesus ele é tão detalhista, porque até o cenário Jesus cuidou, sabe? Fica lá na praia, deixa o pessoal lá pescando, e de repente lá da praia alguém grita assim, pegaram alguma coisa? Não sei se tem pescador aqui, mas a pior coisa que tem para um pescador é quando ele volta para casa e pegou alguma coisa. E aí eles param e respondem, não é? O que é que eles dizem? Não, peguei nada. Passaram a noite inteira, eram pescadores. Mas Deus não permite que o caminho da fuga prospere. Ele não deixa que o caminho da fuga venha prosperar. E aí eles voltam, os outros percebem que é Jesus, Pedro toma aquilo como impacto impulsivo, não espera nem um barco chegar, se joga ao mar e vai nadando para encontrar com Jesus. E quando chega lá tem um braseiro. E Jesus não precisou de um peixe sequer, daquele que foi pescado por aquela gente. Já tinha peixe, já estava ali tudo preparado. E uma coisa curiosa é que essa palavra braseiro só aparece em 2 lugares na Bíblia. Um é ali e o outro é aquele braseiro que estava também aquecendo os que estavam do lado de fora esperando Jesus. E para completar o cenário, Jesus começa a perguntar a Pedro e pergunta por 3 vezes. Lembram-se? Pedro, você me ama? Sabe aquele amor que você disse, amor ágape, que estava pronto para morrer por mim? E então, amor ágape? Aí Pedro olha para ele e diz, o Senhor sabe que eu, filéu, que eu te amo, mas não é o amor ágape. Eu descobri que meu amor pelo Senhor é amor filéu. Eu gosto intensamente, eu amo intensamente, mas não é o amor disposto a morrer. Aí Jesus pergunta a 2ª vez, versículo 16 ele responde, o Senhor sabe. Mas no versículo 17, pela 3ª vez,
Jesus olha para ele e pergunta: e então, Pedro, filéu? E aí Pedro: sim, é isso mesmo, Senhor. Eu pensei, e a minha frustração maior às vezes é essa, porque eu não me tornei a pessoa que eu gostaria de ter sido. Eu sonhei, mas a realidade foi outra. E eu estou decepcionado comigo, estou decepcionado com os outros, eu estou decepcionado e até contigo, Senhor. Porque o Senhor disse que ia me fazer de mim um pescador de homens. E olha aqui o resultado depois de 3 anos. Aí Jesus olha para ele por 3 vezes e diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Isso mexeu tanto com você que agora você está preparado para o ministério. Aquele Pedro arrogante agora deu lugar a um Pedro que reconhece que o caminho da humildade é a coisa mais preciosa. Mas eu não sei se você já percebeu, existe o amor do tipo promessa, não é? Eu não sei se você se lembra da canção, mas de forma apaixonada a gente canta quando criança: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Há amor que é amor de promessa. A semelhança de Pedro: eu vou morrer ao teu lado. E gente assim promete tanto, e às vezes tudo que a gente quer é só... Está me entendendo? É só um abraço, é só o reconhecimento, é só me ouvir, é só entender por que eu estou me sentindo do jeito que eu estou me sentindo. Eu não quero ao meu lado alguém que simplesmente diga que está disposto a morrer por mim, mas que é incapaz de abrir mão, sabe, dessa teimosia, dessa forma de lidar com os problemas, esse temperamento áspero, essa irritabilidade dentro de casa, mas olha para mim e diz que está disposto a morrer ao meu lado, que eu sou a pessoa mais importante da vida dele. Isso é amor de promessa, irmãos. Sabe o que é amor céu e terra? Não sei se você conhece amor do céu e terra. Eu descobri algum tempo atrás que a última coisa que eu não estou pronto para isso. Eu vou explicar. Montanha-russa. Eu não sei como é que tem gente que paga para andar naquele negócio, gente. Eu descobri que eu tenho um fôlego maior do que eu imagino, porque eu consegui gritar da hora que o carrinho começou a andar até a hora que tudo terminou. E dentro do carrinho tinha um pessoal jovem levantando a mão e disse: segura, meu filho, segura. E gritando e rindo, e eu sofrendo. Porque essa coisa de alto, baixo, desceu, subiu. Gente, essa gangorra espiritual, essa montanha-russa emocional que algumas pessoas têm, é terrível. O camarada acorda de bem com a vida, daqui a pouco está com a cara amarrada, daqui a pouco está de novo de bem com a vida, e eu fico pensando: ele quer me deixar maluco, ela quer me deixar maluco. Sabe? E às vezes é numa hora só, vai sair para jantar, meu amor, e fica ali, sabe, céu e terra. Gente, a gente quer ter segurança. Sabe amor do tipo sinto muito? Se você escuta muito isso ou diz muito isso, deixa eu lhe dizer, toma uma... Quase que eu digo uma expressão bem nordestina. Toma tenência, meu filho. Não dá para viver assim. É por isso que quando eu penso nessa história toda, sabe assim, avance só uma vez. Esse amor de promessa, deixa eu lhe dizer, não precisa prometer não, faça. Ouviu o que eu disse? É com você mesmo. Faça. Fica prometendo, ninguém mais acredita em você, nem você. Transforme em atitude. Sabe esse amor, céu e terra, segurança, estabilidade. Isso na vida espiritual, o camarada está na igreja, está lá. Eu me lembro de algumas séries de conferências que aconteciam na igreja. E o curioso é que sempre naquele período, meu Deus, eu vou dizer, viu? Vou dizer. Comecei, agora vou ter que ir até o fim. Aniversário de igreja, aparecia aquela criatura na igreja. Aí o pastor fazia um apelo, quem é que primeiro ia? Você conheceu ele, foi? Ele está dizendo, aqui também tem. Dizem, pergunta para ele, é de uma outra esfera essa pergunta, né? Eu achei curioso, aí passa o quê? 2 meses, 3 meses, e ele desaparece de novo. Aí vem uma outra série de conferências. Quem é que vem? E quem é que vai lá na frente?
Eu até achava interessante, porque tem aquele momento do apelo em que ninguém se mobiliza, e ele saía na frente e vinha um monte de gente atrás dele. Talvez fosse a missão dele na terra, né? Talvez fosse a missão dele na terra, não sei. Mas sabe, ao invés do sinto muito, deixa eu lhe dizer, antes de, não era melhor? Antes de fazer uma coisa, eu tenho aprendido que quanto mais tempo a gente convive, quanto mais tempo a gente tem de casamento, mais a gente sabe exatamente onde tocar. Estou dizendo algum absurdo? A gente sabe que se falar da mãe dele, da mãe dela, a gente espera aquele momento, quando a gente vê que está perdendo, mas sua mãe. A gente sabe onde mexer, a gente tem uma precisão cirúrgica, sabe? Por isso, antes de machucar, antes de causar decepção, pense nisso. Agora deixa eu voltar. Sabe aquela história de Pedro, já um ancião, escrevendo uma carta? Na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele escreve dizendo assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aí eu vou, aquela mesma pergunta que eu lhe fiz, quando você acha que Pedro descobriu que o amor cobre multidão de pecados? Você percebeu que para cada deslize, para cada momento em que ele traiu Jesus, ele fez uma declaração de amor? 3 vezes, 3 declarações. Eu carrego na minha alma, assim, aquela sensação de que ele aprendeu isso, porque no momento em que ele pensou que seria julgado, ele foi amado. Porque no momento em que ele se apresentou diante de Jesus, decepcionado com ele, Jesus disse: mas a sua história ainda não acabou comigo, não. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Olha, eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de experimentar o perdão. Mas se Deus tem lhe perdoado, você não tem o direito de continuar se punindo. Se Deus perdoa a pessoa que está aí ao seu lado, você não tem o direito de se assentar na cadeira de juiz que só Deus pode ocupar. Enquanto a gente não perceber que o amor cobre multidão de pecados. Gente, eu não sei se você tem dificuldade de dizer eu te amo. Eu não sei. Faz alguns meses, eu acho que mais de anos já, eu recebi o meu sogro em casa e de repente, a minha relação com a Cláudia foi uma relação muito apaixonante. Um dia, quem sabe, vocês vão conhecer essa história. Mas eu me recordo que o pai dela tinha uma dificuldade muito grande. Eu brincava sempre dizendo que eu era 1, 2, 3 P's. Preto, pobre, pastor. Eu não era assim a criatura que ele imaginava para a filha. E eu precisei enfrentar muita dificuldade. Mas sabe o que é que eu descobri? Que eu tinha, então, agora a oportunidade de mostrar quem verdadeiramente eu era. E depois de muito tempo de relação, eu percebi que eu ocupava um lugar no coração daquele homem. E ele me tratava de uma forma que era tão diferente. Aí houve uma ocasião em que ele olhou para mim e começou a chorar, querendo me dizer alguma coisa, até que ele conseguiu dizer: eu te amo, Roberto. E ele disse isso na frente de todos os outros da família. E eu não me lembro de tê-lo visto dizer isso aos próprios filhos. Eu te amo. Às vezes a gente pensa que o outro já sabe. Mas por que eu vou ficar dizendo isso se ela já sabe? Olha aqui, ó. Significa eu te amo. Mas às vezes tudo que o outro precisa para restaurar a alma é que você diga: eu te amo. E na minha relação com Deus, essa é a mesma verdade. Aí eu fico pensando naquela conversa entre Lucas e Pedro, porque Lucas, aí Pedro, eu às vezes penso, sabe, que não. Que Lucas talvez tenha escrito tudo isso porque ele quer dizer a mim e a você somente esta palavra, viu? Mude. Mude. Por quê? Porque de alguma forma foi o que aconteceu com o apóstolo. Há capítulo 1, versículo 42, Jesus conversando com Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, tu és Simão, que significa aquele que escuta, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. E aí é a palavra aramaica, a palavra hebraica para pedra, que quer dizer Pedro. E pedra no sentido de seixo, sabe? Aquela pedra pequena.
Se você parar para pensar, Simão nunca pareceu pedra, não é, gente? Ele era tão inconstante. Como é o nome daquele? Não sei. Não tem aquela massinha, aquela geleia de menino? Como é que se chama aqui? Amoeba, é? Slime, pronto. É isso? Eu acho que Pedro parecia mais aquele negócio, sabe? Escorregadio, escorregava, descia. Segura Pedro, volta Pedro. Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para trás de mim, Satanás. Sabe um negócio assim, sabe? Aquele altos e baixos. Mas quem abraça Jesus, entra como Simão e sai como Pedro. Talvez tudo que a gente precisa entender é que há sim um processo ao longo da vida e que vai nos fazer exatamente do jeito que espera que sejamos, que Deus espera que eu seja e você seja. Por isso, mude comportamento. Sabe essa coisa de você dizer, eu não mudo. Você me conheceu desse jeito. Imutabilidade é coisa que só Deus possui. É atributo divino, porque Ele é perfeito. E aquilo que é perfeito não pode mudar. Mas você, meus irmãos, vocês fizeram isso hoje comigo, botaram uma foto minha aqui. E como eu mudei, eu fiquei olhando, olha os cabelos, coitado, que saudade daqueles cabelos, que hoje não mais existem, sabe? A gente muda. Deus está lhe dando a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Acorda amanhã com um compromisso, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir. Uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe, um filho, uma filha, um marido, um pai. Esse é o grande desafio da vida. E outra coisa, viu? Persevere nisso. E eu fico imaginando a paciência que Jesus tem com a gente, viu, gente? Porque ele vê Pedro e ao invés de descartar, ele restaura. Ele faz de novo, ele fala de novo, ele renova. E querem saber, eu tenho comigo uma convicção também. O que foi que aconteceu quando Pedro passou a noite pescando? Eu disse que ele não pescou nada, não foi assim? Mas depois Jesus mandou ele lançar a rede, e aí veio. Você já percebeu que este milagre parece ser a repetição de um outro? De qual milagre? Da pesca maravilhosa de quando tudo começou. Eu fico imaginando que quando Pedro disse, olha, eu vou pescar, eu quero largar tudo isso, eu quero voltar para o mar, eu prefiro a traição do mar do que a traição de pessoas, eu não dou para esse negócio. Aí Jesus faz o mesmo milagre do começo de tudo. É como se Jesus dissesse, olha, eu não mudei. Eu continuo o mesmo que pode colocar peixes numa rede vazia. Sabe? Eu sou o mesmo. Você quer voltar no tempo? Então deixa eu lhe dizer, é uma vocação para a sua vida. Você tem uma promessa de Deus. Você foi chamado para ser pescador de homens. Eu não desisti de você. E eu estou aqui para lhe dizer que o mesmo Deus que operou no início há de operar agora. É isso, irmãos. É isso. Portanto, persevere. E por fim, deixa eu lhe dizer, recomece. A vida espiritual, sabe, a vida de uma forma geral, ela é feita de recomeços. E a gente vai recomeçar quantas vezes for preciso. Porque o Deus a quem servimos, sabe, é o Deus também de recomeços. É o Deus que nos outorga a possibilidade de entrar, sabe, como Simão e sair como pedra. Não sei exatamente em que momento Deus falou ao seu coração. Mas eu tenho uma convicção comigo, que Deus falou ao seu povo nesta noite. Por isso eu quero desafiar você a responder aquilo que Deus falou ao seu coração. Entende o que é isso? Durante o sermão, durante o culto, Deus fala. E nesse último momento eu vou responder ao Senhor aquilo que Ele falou ao meu coração. Feche seus olhos e converse com Ele. Derrama a sua vida. Coloca diante dEle as suas experiências, os seus sonhos, os anos que estão por vir. Saia daqui com algum propósito específico para a sua vida. Talvez você precise recomeçar alguma coisa.
Ele não desistiu de você, tenha certeza disso. Tenha coragem de dizer ao Senhor aquilo que está no seu coração. Coloque sua vida nas mãos do Senhor nesse momento. Eu quero lhe fazer só um convite. Se de algum momento, durante a reflexão da noite de hoje, ou quem sabe até das noites anteriores, se Deus colocou no seu coração um compromisso, ou se você tomou alguma decisão, estabeleceu um voto diante de Deus, eu quero sair daqui tendo orado por você. Se Deus falou ao seu coração, você é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo Jesus. Se você está diante de Deus agora, dizendo: Senhor, eu sou alguém que precisa mudar, eu sou alguém que precisa ser mais perseverante nisso, porque todas as vezes que eu começo a me propor mudanças, a vida parece querer destruir. Olha, não é impressão, não é verdade, é isso mesmo. O inimigo vai querer retirar do seu coração as sementes plantadas, lançadas pelo semeador. Se esse for o seu desejo, eu só vou pedir, e eu não vou me demorar nisso, eu só vou pedir que você fique de pé, para que a gente possa orar juntos por isso. Se qualquer um dos irmãos e irmãs entende que Deus falou e colocou no seu coração ficou incomodado, em algum momento Deus dirigiu a sua mente, o seu coração a lembrar de alguma situação específica. Se Deus falou a sua vida na noite de hoje, me permita orar por você, somente isso. Fique de pé e me permita orar. São estes por quem vou orar. É isto. Pai, eu quero me colocar junto com os meus irmãos e irmãs na Tua presença. As mudanças a Deus são às vezes custosas, mas nós queremos pagar o preço da perseverança, do arrependimento, da consagração. Nós não queremos atrapalhar a ação do Teu Espírito. Por isso, Senhor, que o nosso temperamento, a nossa maneira de reagir, que tudo dentro de nós, Senhor, seja moldado pelas Tuas próprias mãos. Nos ajuda nisso, Senhor, e tem misericórdia de mim, desses que comigo estão de pé agora diante do Senhor. Nós queremos experimentar as mudanças. Nós queremos nos tornar parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Coloca diante de nós tal propósito, meu Deus. É assim que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.